Bem-vindos a mais um episódio do podcast Serpol. E esse aqui é o episódio de número 33. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial que o Robson vai apresentar para vocês. E ele participa de muitas associações. Eu acho que é o convidado aqui que mais participa de associações, pelo que uma participação institucional assim, mais ampla, né? E não só institucional, mas também todo um serviço de comunidade que ele faz, muito relacionado à fé. A gente vai falar sobre isso também. Mas hoje a gente está aqui com um Maurício da Empório Técnico. Maurício Putinato tem mais de 35 anos de experiências, calculista, né, projetos estruturais. Ele que também faz parte hoje, foi presidente da Alesp, agora é vice-presidente da Aleasp, perdão. Inspetor-chefe do CREA ali na região leste, também fica no mesmo prédio, ele vai contar um pouco pra gente. E é coordenador da Uniacap, a gente vai ter um evento aí em agosto que a gente vai falar sobre esse evento também, que ele que está à frente da organização junto com a equipe dele. E é um cara que tem um currículo aqui gigantesco, a gente tem uma honra de recebê-lo aqui hoje. Tive a oportunidade de conhecer ele no evento do Ciro Bottini, final do ano. Gente boníssima, muito querido, todo mundo aqui da equipe elogiou. Nossa, o Maurício é muito simpático, é muito querido. Então a gente está muito feliz de recebê-lo aqui, uma honra ter você com a gente hoje. Maurício, bem-vindo. Bom, muito obrigado. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite que vocês fizeram. E eu espero bater esse papo com vocês, né? E que seja muito produtivo, que eu consiga transmitir um pouco do que eu gostaria e que as pessoas que assistam também se sintam, vamos colocar assim, prontas assim, e para poder usufruir desse que a gente bater papo aqui, desse papo que a gente vai conversar. Maravilha. Como já é de praxe minha, eu sempre tento perguntar, trazer assuntos do nosso convidado que a maioria das pessoas não pergunta, né? Você, na sua carreira institucional de engenharia, só fala de engenharia o dia inteiro. A gente aqui na Serpol só fala de engenharia o dia inteiro. Então, eu queria começar com algumas coisas que as pessoas que conhecem um lado do Maurício talvez não saibam, que é um lado mais família, mais pessoal. Ele estava me contando aqui nos bastidores que nas horas vagas, não só como hobby, mas como terapia, como engajamento, ele gosta de cuidar do jardim dele. Olha que coisa interessante. Então, você tem uma ligação muito forte com raízes familiares aí, até a própria religião, e jardinagem. Isso eu acho que é a primeira pessoa com quem eu converso que gosta de jardinagem. Conta pra gente essa sua ligação de o que a jardinagem traz pra sua vida e como isso te torna, com certeza, um engenheiro menos ansioso, né? Mais zen para poder trabalhar numa profissão tão estressante. Bom, a jardinagem ela é uma espécie de terapia, como você disse. Não é de hoje que eu gosto. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a natureza. Eu nasci na Vila Maria e era um terreno muito grande, onde meus avós compraram e tinha mais de 2.500 metros quadrados e tinha plantas, árvores, frutas, de todo tipo. E a minha avó, uma portuguesa, a dona Zulmira, ela cuidava de tudo isso e eu estava sempre em volta da minha avó, dos meus avós, que cuidavam de mim e do meu irmão. Então, de lá, eu adquiri esse, não digo que seja hobby, mas esse respeito com a natureza. A gente aprende o tempo certo das coisas, a gente aprende que tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, e isso, o jardim, a natureza, a terra, né? A gente fala o tempo da terra, ele tem que ser respeitado. Então, a gente aprende a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de sabedoria, pensando que todas as coisas que existem têm esses ciclos. Então, eu acabo usando o jardim como sendo essa terapia. E quando eu estou no meu jardim, eu falo, eu estou cuidando de mim. Porque é lá que eu vou fazer a poda, vou tirar as tiriricas da grama, né? Ou vou fazer uma adubação, molhar. E tem coisas que acabam sendo consequência, né? Pelo fato de eu ter lá o meu jardim, cuidar das plantas, eu acabo fazendo compostagem também. Então, eu tenho a minha composteira, o meu minhocário. Olha isso! Eu tenho muitas minhocas, as minhocas da Califórnia são mansinhas, elas não são agitadas. Tem umas 10 mil minhocas, pelo menos. Nossa Senhora! E a gente usa, então, o humus da minhoca, o cocô da minhoca, o humus, ele é extremamente bom para as plantas. É fértil, né? Aumenta a fertilidade da terra e a gente usa para colocar nas plantas, elas adoram. Então, isso acaba sendo uma terapia. Então, eu cuido isso, além de cuidar dos pássaros também, né? Que eu também tenho minha casinha, meu comedouro, que eu coloco para os passarinhos, para as maritacas, para os tuins, para as bem-te-vis, sanhaço. Não, ele não mora numa casa, né? Ele mora num recanto, né? Hoje... Eu ia falar isso agora, apartamento que não é, né? Não, é numa casa que eu construí mesmo, quando eu me casei, antes de casar, eu construí a casa.
E tem um quintal generoso, não é um quintal grande, mas é um quintal generoso. Tem o que eu preciso. Então é assim que funciona lá. Eu, sábado e domingo, se você quiser me encontrar de manhã, pode ir lá que você vai me achar. Olha só. E ele estava contando também que ele é devoto de Nossa Senhora, né? Inclusive, eu gosto de tocar nesse assunto para entender valores das pessoas, que eu acho que o ser humano, independente de profissões, o que faz, se conecta muito pela maneira de pensar e de acreditar, né? E ele teve uma experiência que é para poucos, né? Conta pra gente essa experiência que você teve por essa devoção. A devoção de Nossa Senhora aconteceu. Também essa religiosidade veio da minha família, né? Principalmente dos meus avós. A minha avó Zumira, eu citei, meu avô Davi, tá? Meu avô italiano e minha avó portuguesa. E eles acabavam me ensinando, né? Para mim, para o meu irmão, rezar antes de dormir, cuidar das coisas. Ir na missa, aquelas coisas que os avós antigamente faziam, né? Ensinavam esses valores, passavam esses valores para os netos. E depois, quando a gente cresce, a gente traz isso e acaba trazendo, mas a gente não percebe que está com você já aquilo já está impregnado, já foi introduzido em você e você nem percebe. E chegou um tempo na minha vida que eu estava com umas situações, estava muito ansioso, eu estava me sentindo muito pesado, e eu percebi que quando eu fazia uma oração, eu refletia, ficava sozinho pensando nas coisas que eu aprendia quando eu era mais jovem, quando eu era criança, aquilo me trazia uma paz muito grande. Então eu retomei essa minha religiosidade, que também foi auxiliada pelo meu sogro, que também já não está mais conosco, mas ele também tinha essa religiosidade muito latente. E eu acabei me aproximando muito de Nossa Senhora, que acabou me trazendo muitas coisas boas. E quando eu fiz 60 anos, eu tinha em mente que eu precisava fazer alguma coisa para retribuir as coisas que eu recebo de graça, às vezes mesmo sem pedir. E eu falei, eu preciso fazer uma caminhada, a Rota da Luz, né? Que sai aqui de Mogi das Cruzes e vai até Aparecida, são 201 quilômetros, 7 dias de caminhada. Então eu fiz essa caminhada junto com outros peregrinos. 7 dias que você sabia que tinha? Sim, eu estava gostando. Mas quem é de São Paulo, eu conhecia, mas não sabia que eram 7 dias de caminhada, né? São 7 dias em metade do caminho daqui para o Rio de Janeiro. Não, eu ia falar, 30 quilômetros por dia, na média. Eu ia falar, você não parece ter 60 anos nem aqui nem na China, mas é redundância, porque ele caminhou 7 dias, caramba. Quem é que com 60 anos caminha 7 dias? Mas então a caminhada toda preparada, com bastão, tudo? Tem. É como se fosse um cajado, né? Aquele bastão. Sim. Mas é isso mesmo, a gente usa, a gente leva a mochila nas costas. Aí o que acontece é assim, nós só tínhamos carro de apoio de um certo tempo. E não é necessário, mas é aconselhável para quem vai a primeira vez, principalmente. Agora, o importante dessa caminhada é o que você vai aprendendo durante o caminho. O caminho, ele te ensina. Então, quando você monta a sua mochila, que você vai levar, as coisas que você monta no dia anterior ou 2 dias antes de sair, você coloca de tudo. Tudo que você imagina, as coisas. E durante o caminho você vai percebendo que tem tanta coisa que você não precisava e você está com... Você colocou peso. Então, aquele peso, você vê que você não precisava daquele peso. Aquele peso, ele acaba sendo desnecessário. E você vai deixando as coisas pelo caminho. E o que você tem, o que resta para você quando você chega, é o essencial. É aquilo que vale. É o que conta. As pequenas coisas que você deixa. Você vai deixando roupa, você vai deixando informaçõezinhas, coisas que estão te trazendo peso que você não precisa, um par de chinelo que você não precisa, ou um par de tênis que você colocou a mais. Você vai deixando. E aqueles 12 quilos que você sai, você acaba chegando com 6. E esse peso dos objetos que você deixa são só uma parte. O que você deixa no caminho de ressentimentos, de lembranças ruins, essas são as melhores coisas que você deixa para trás.
E quando você chega, você está mais leve, mais limpo e mais pronto para prosseguir para a caminhada da nossa vida. Então, é uma metáfora, né? Querendo ou não, essa mochila acaba se tornando uma metáfora, né? É uma metáfora. Você começa essa caminhada carregado, né? Angústias, incertezas. Todo mundo vai em busca de agradecer ou pedir algo, né? E eu imagino que a transformação nessa jornada deve ser muito forte. Foi. Essa é uma experiência muito forte. Transformadora. É muito forte. Só quem fez, tem várias caminhadas, né? Mas quem fez a caminhada sabe como é. E se vocês tiverem oportunidade de fazer, ou tiverem interesse ou desejo, eu recomendo que façam, né? Vocês vão aprender muito. Não precisa ser uma caminhada que vá por exemplo, para o Santuário de Aparecida, como eu fiz, porque eu quis, né? Porque sou devoto. Mas faça uma caminhada, assim, para vocês aprenderem sobre vocês mesmos. Vocês vão entender muito melhor do que vocês são realmente, o que é a essência de vocês. Muito legal. Eu acho que a gente não poderia deixar de começar esse episódio falando da essência do nosso convidado, porque eu sempre repito uma frase e cada vez eu repito ela mais, que eu acho que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras, né? Então a gente já viu aqui em 1 minuto, 2 minutos de conversa, que é uma pessoa extremamente resiliente, né? E uma pessoa que também é muito grata, né? Pelas coisas que se tem. Ele mesmo em conversa ali antes a gente estava explicando sobre nossa parceria, aquilo que a gente faz com todos os parceiros. E ele já disse, nossa, já sou uma pessoa muito grata pelo que vocês estão fazendo, mesmo que a gente está começando a parceria agora. E eu queria entender como que você acredita na tua visão de trabalho que isso impactou na tua área da engenharia. Como isso, vou dizer, como que tudo isso abençoou a Empório Técnico até aqui? E como que você enxerga essa presença, esse lado de visão, filosofia que você tem das coisas na tua carreira? Tá. A engenharia, ela veio comigo de uma certa forma, assim, por conta do meu pai e por conta da minha avó. Eles eram empreendedores, né? De uma certa forma, eles faziam as casinhas para alugar num terreno ou construíam as próprias casas, né? Fazia reforma e comprava um terreninho na praia, e eu via eles desenhando e aquilo me agradava, eu achava bacana eles desenharem, né, com uma régua, fazendo aqueles cômodos, e acabou isso sendo talvez a origem do meu gosto pela engenharia, que eu nem sabia que isso se chamava engenharia, para mim era uma diversão. E juntando, vamos colocar assim, a vontade de fazer as coisas, que o engenheiro ele é um resolvedor de problemas, é um fazedor de coisas, com os valores que a gente adquire, isso torna o nosso trabalho muito mais agradável, porque quando trabalhamos fazendo o que gosta, sendo para nós mesmos ou sendo para as outras pessoas, essas coisas se tornam mais bem feitas, elas se tornam melhores. E o cliente, que acaba sendo a pessoa que procura, que vem nos procurar para poder fazer um trabalho, um projeto, uma construção, ela acaba se envolvendo conosco de uma forma bastante próxima. E quando nós fazemos um bom trabalho, fazendo o que gosta, para as pessoas certas, e as pessoas também se sentem gratificadas pela eficiência, pelo bom trabalho que a gente faz, então isso se torna uma coisa muito agradável, muito gostosa de fazer. Então, a engenharia, às vezes, ela é maçante, é estressante por conta da quantidade de trabalho, por conta das dificuldades, dos riscos, mas quando a gente consegue juntar a nossa técnica com o saber que a gente adquire com o decorrer dos anos, né? A sabedoria, com as coisas que a gente traz, com os valores que a gente traz, isso acaba ficando mais leve e mais agradável de fazer. E as pessoas que trabalham conosco acabam absorvendo isso também. Isso acaba gerando uma amizade. Então, grande parte dos clientes que eu trago comigo hoje são muito antigos. Eu já fiz casas para pessoas, clientes que estavam no início da vida deles, estavam se casando, e eu também no início da minha carreira,
E depois eu cheguei a fazer casas para os filhos desses filhos aqui. Fiz projetos para essas pessoas. Então eu falei, eu tô com 2 gerações assim, né? Mesma família. Da mesma família. Isso é muito bacana, é muito gratificante. E é uma coisa bacana porque quando vai alguém no seu escritório, sem algum cliente que já não é mais, já foi cliente, mas é teu amigo, que vai lá para tomar um café, passou por ali, parou para tomar um café e bater um papo, isso é uma delícia, né? E isso torna o nosso dia muito mais agradável. A gente ganha o dia quando chega alguém lá, antigo, e vai bater um papo, e os funcionários, eles falam, mas de onde é esse? Eu falei, foi um cliente meu, hoje é meu amigo, veio até aqui. E eles ficam super, mas como isso aqui faz 30 anos que você faz? Faz 30 anos que atrás, quando eu estava começando a carreira, eu prestei serviço para ele. E hoje ele vem aqui no meu escritório tomar um café, conversar comigo, sem nenhum interesse de nada. É muito legal isso. Isso é muito bacana. Que as pessoas, 30 anos depois, ainda reconhecem e valorizam, né? E não é comum aqui. E sabe o que mais me pega nisso? É que não é comum. E às vezes, se olhar pelo lado, não do Maurício, mas pelo lado do escritório, do Empório Técnico, foi só mais um projeto. Se fosse olhar friamente, né? Para a empresa é um projeto, mas agora para a pessoa, né? É o projeto. Exato. Para a pessoa que virou amigo dele, é o projeto da casa da dele. Da casa, da vida da pessoa, muitas vezes. É a vida dele que está ali. Quando ele vai até lá buscar uma pessoa para projetar ou para construir, hoje eu não construo mais para terceiros, mas quando eu fazia isso, ele está depositando todas as moedas da vida dele, as esperanças em você. Então você tem que cuidar muito bem daqueles valores que estão colocados ali para você, tem que ser muito bem empregado. E às vezes acontece mesmo com o empresário, né? O empreendedor, às vezes, é a empresa que ele levou 10, 20, 30, 40 anos para construir, agora tem um imóvel e vai precisar readequar ou vai precisar construir, etc. E precisa de um projetista. Sim. Né? Então, querendo ou não, é também uma missão de vida dessa pessoa que está nas mãos de vocês. Sim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que cuidar muito bem dessas pessoas e das coisas que essas pessoas depositam ali para a gente poder fazer direito. Tem uma curiosidade, achei das curiosidades. Eu falei, outro que tinha muita curiosidade era o Paulo Helene, o professor Paulo Helene, que o Maurício também conhece, né? Fora o paraquedas, não tem nada vai bater ele, né? Mas a gente percebe muito pelos interesses, pelos hobbies das pessoas, um pouco de caráter, um pouco de suas inclinações. E eu sempre ouvi, né, eu como descobri uma paixão por abelhas na minha vida, e eu sempre ouvi que quem gosta de abelha, que começa a entender e ter contato, se apaixona pelo tal do coletivismo, né? Tanto que é o símbolo hoje de cooperativas, de cooperativismo, que é o símbolo na natureza, é a abelha, porque é a colaboração perfeita que se diz, né? na natureza de todos os animais e insetos. E a gente estava compartilhando de uma dor, veja só. Eu criava abelha lá na minha terra, uma abelha sem ferrão, e o Maurício também. E aconteceu comigo, eu perdi minha caixa de abelha, porque na rua passou um carro fazendo dedetização por conta da dengue. E a gente não foi avisado e aí matou a minha abelha, né? A gente, acho que umas 200 abelhas ali na colmeia. Você contou? Não, mas é pela estimativa do tamanho, né? E Maurício também passou pela mesma dor, a mesma coisa. Você então também teve esse contato com o coletivismo, né, da abelha. E olha que interessante, isso diz muito sobre a sua participação nas instituições. Né? Pode achar talvez que não, ou nunca ter pensado nisso, mas todas as coisas se conectam, né? Você acha... De uma certa forma, sim. E você teve essa experiência criando abelhas na própria casa ali ou faz muito tempo, na infância? Como é que foi isso? Não, as abelhas elas surgiram depois, bastante tempo depois foi... Você estava ali no jardim e começou a aparecer? Eu sempre gostei de bicho, né? Vocês já perceberam isso. Uma coisa, eu não mato bicho nenhum na minha casa, no quintal, nada. Tirando barata e pernilongo, não morre ninguém lá dentro de casa. Se vê um bicho lá, a gente vai colocar ele lá para fora, uma aranha, vai colocar uma lagarta, vai colocar uma borboleta. Ninguém mata bicho nenhum na minha casa. Ninguém morre. Não, bicho nenhum morre. E as abelhas, elas surgiram uns 5 anos, talvez, atrás. Não foi muito tempo. E por curiosidade mesmo, eu vi uma reportagem, não me lembro de qual emissora foi, acho que da Cultura, esses canais rurais, e eu acabei me interessando e eu fui fazer um curso de melipocultor, né, amador. Então, eu acabei fazendo esse curso e adquiri 2 caixinhas, uma de mandaçaia, que era que eu tinha também, e uma de jataí. A gente ficou com elas lá durante um bom tempo.
E, naturalmente, surgiram uma outra abelha, uma abelha que chama mirim. É muito pequenininha. Maringuaçu? Muito pequenininha. E elas começaram a usar um buraquinho de prego que tinha no muro e fizeram a colmeia delas lá. E ficaram lá durante um bom tempo. Só que aconteceu o que aconteceu com você. Mesma coisa, Robson. Aconteceu que passou o nebulizador da prefeitura contra a dengue, não sabia e acabou matando as minhas 3 colmeiazinhas. Matou as 3 caixas? Eram 2 caixas e uma estava no muro, né? Então, todas elas faleceram. Hoje estão as caixinhas vazias lá, mas eu ainda retomo isso. Um dia eu vou fazer isso. É o sentimento que eu tenho também. A gente fica... Sua caixa está guardada também? Está guardada também, com certeza. Tinha 2 caixas. Eu tava preparando a divisão, né? Você já ia fazer mais uma. Eu ia fazer, porque você tem uma colmeia, e aí você pode tirar um dos... São vários discos de ovinhos, né? Você tira um dos discos e prepara a segunda caixa. Coloca lá e pega... E aí vamos colocar, a colmeia só pode ter uma rainha, né? Então, mas eles vão cuidando das princesas. As princesas são as que nascem e estão prontas para poder fazer uma outra colmeia. Então, dá para fazer essa mas quando divisão. Você separa, vai criar... Vai nascer outra rainha. Coloca na outra, já separa parte daquele grupo das operárias lá e elas vão cuidar da outra colmeia e fazer um grupo... Você pode colocar uma do lado da outra, as caixas. Cada uma sabe em qual tem que entrar. Sabe. Isso mesmo. E se você... Olha que interessante. Se você fizer o transporte da caixa de dia, se você mudar 10 centímetros, as abelhas que moravam aqui se perdem. Elas ficam sem casa. Então, por isso, você tem que deixar todas elas entrarem. Aí à noite, você fecha. Aí você pode transportar ou mudar de lugar. Quero mudar de prateleira. Morre. Às vezes morre a sua colmeia porque elas não sabem chegar na porta. Então, você só faz isso de noite, tá? Olha que interessante. Mas até a gente se alongou, não precisava tanto, mas eu queria puxar a sua atuação na Alesp e no CREA mesmo, aqui na Zona Leste, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação institucional, que também é devolver um pouco para a tua sociedade de engenheiros, né? Comunidade de engenharia como um todo, aquilo que também te agregou muito por muitos anos. Claro. Vamos chamar assim, o CREA, ele entrou na minha vida no momento que eu me formei todo engenheiro. Perfeito. Precisa ser habilitado, então precisa ter um registro no CREA para poder trabalhar vamos colocar assim, corretamente, sem nenhum problema. Em 1995, naquele tempo a gente fazia muita plotagem, né, dos desenhos, ia nas gráficas para fazer plotagem, e a gente acabava ficando no balcão, esperando na satisfeira sair a plotagem para você levar para o cliente, aquela história toda. E eu acabei, nessas idas e vindas nas gráficas, conhecendo alguns outros engenheiros mais experientes do que eu, bem mais experientes naquela época. E um deles, que na verdade nem era um engenheiro, era um arquiteto, ele tinha essa ideia de montar uma associação para que a gente pudesse ter mais força junto às subprefeituras, quando fosse fazer uma aprovação de um projeto, quando precisasse de uma assistência técnica ali, ou que pudesse ser atendido de uma forma melhor, não ficar no balcão ali, para que os processos de aprovação funcionassem melhor, rodassem melhor. E ele acabou juntando um grupo de profissionais, eram 13 profissionais, entre eles eu me encontrava, e foi fundada a ALEASP, que é a Associação Leste dos Engenheiros e Agrônomos de São Paulo. Então, a gente tinha uma sede provisória lá no Tatuapé, provisória que ficou durante um bom tempo. E a gente tinha essa como missão melhorar a situação de todos os profissionais ali que estavam ali na região leste, trazendo, por exemplo, possibilidades melhores, que eles pudessem ser mais bem atendidos, que tivessem dificuldades e a gente pudesse ajudar. Até um canal de requisição melhor, né? Diretamente com qualquer órgão, né? Que você tem uma força de comunidade, né? Exatamente. Quando a gente quando nós fazemos uma associação profissional, né? Nós não somos mais o Maurício Putinato, né? O engenheiro. Nós temos um grupo, uma quantidade de profissionais que a associação, pelo seu presidente, representa. Então, a gente acaba tendo um peso muito grande. Então, a gente conseguia ter, vamos colocar assim, conseguia soluções que a gente nunca conseguiria fazer de uma forma individual. Então, a gente conseguia, e o objetivo da associação era esse. E, na época, a gente também fazia ajudava as pessoas também. Então, a gente tinha, em algum momento,
tínhamos assim um período da semana que a gente atendia gratuitamente as pessoas. Falou, vocês podem vir até aqui, tem dúvidas, tem necessidades técnicas, ou às vezes como fazer um projeto, como fazer um trabalho que a gente pudesse ajudar. Então, a gente fazia uma orientação gratuita para essas pessoas. Isso também ajudava a coletividade. Sim, claro. A Liasp hoje tem vai fazer 31 anos agora, no mês de junho. Caramba, que legal. Vai completar 31 anos. E eu fui presidente por 4 anos, de 2019 a 2023. E atualmente eu sou vice-presidente da Liasp. E a gente continua atuando. Hoje nós estamos na Vila Guilhermina, 130 metros da estação de metrô Guilhermina Esperança, fica na rua Costa Rego, número 49, primeiro andar. Nesse mesmo prédio, onde está a Liasp, fica a sede do CREA da região leste, a unidade do CREA. E eu também acabei, por motivos que acabam de proximidade, eu acabei sendo, vamos chamar assim, nomeado como o inspetor-chefe do CREA da região leste. Então, o que faz um inspetor-chefe? Eu não sou engenheiro, então eu quero perguntar. Então vamos colocar assim, tem uma coisa que o pessoal confunde muito a ação do fiscal e do inspetor. Essa era a minha dúvida, inclusive. Isso aí não é só do tua, não. Então eu tenho certeza que você não está sozinho nisso. Então o CREA, vamos chamar assim, a principal atuação do CREA vamos colocar assim, proteger a sociedade contra maus profissionais ou contra serviços técnicos irregulares. Ali, né? Então, a gente fala, o CREA, para que serve o CREA? É só para arrecadar, para cobrar, para poder pagar anuidade? Não. Ele fiscalizar a atuação profissional incorreta. E para que ele faça essa fiscalização, tanto dos profissionais como da atividade de engenharia irregular, porque tem muita gente, muito caneteiro, muita gente que faz coisas que não deveria, né? Deveria ter um técnico, uma pessoa especialista, como tem dos médicos, como tem dos advogados. Os engenheiros também têm, então o CREA ele tem que fazer essa atuação. E os fiscais do CREA, então eles vão até o local onde que tem essas irregularidades, denúncias, tanto com as obras, como os profissionais, como as atividades, e faz a verificação, vê se aquilo ali está correto, e faz primeiro uma notificação, uma instrução para a pessoa procurar um profissional e para que ele fique regular, né? Para que aquela atividade esteja o acompanhamento de um profissional responsável por aquilo. E o fiscal faz isso. O inspetor, o que ele faz? Ele faz o controle das demandas. Ele pode fazer a denúncia, ele pode encaminhar os fiscais para um ou outro local. Entendi. Né? E ele pode também, como inspetor, o grupo de inspetores que a gente faz uma organização de demandas, que a gente chama de forças-tarefa. Essas forças-tarefas, elas fazem assim uma centralização de fiscalização em alguns locais. Então, a gente, por exemplo, vamos colocar um exemplo qualquer, né? Vamos colocar assim, vamos fazer aqui, vai ter o carnaval. Puxa vida, tem o carnaval, que legal, né? O carnaval é uma festa popular extremamente legal, muito boa. Só que você vai colocar lá no sambódromo do AMB, milhares de pessoas lá, que às vezes estão sobre uma arquibancada de estrutura metálica provisória, que depois vai ser desmontada. Os carros alegóricos, eles têm estruturas complexas, né? Tem partes mecânicas, tem a parte elétrica que tem que ser toda organizada, a parte de iluminação, tem o transporte de todo esse equipamento que sai dos barracões, ali da Barra Funda, na maioria, e vai até o sambódromo. Isso tudo é engenharia. Então, tem tudo isso aqui. Tem o controle de tráfego, tem a parte de controle administrativo, como que vai fazer as entradas, a manutenção daqueles equipamentos, eles estão seguros. A pessoa está 10 metros de altura lá, em cima de um suporte, que ninguém sabe se aquilo ali é... E se cair alguém lá de cima? Alguém pode machucar. Tudo completamente fora de um padrão, né? Então, cada caso é um caso. Então, isso é onde o fiscal vai olhar. Ele não vai olhar se aquela estrutura está estável, ele não vai olhar se a parte elétrica tá bem feita, ele vai saber se existe um profissional responsável que está ali, um especialista, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro, seja lá qual for a modalidade de especialização que ele tenha, que possa
atuar como responsável por aquilo, para que não possa evitar que aconteça alguma coisa, e se acontecer, nós sabemos quem vai ser o responsável por aquilo ali. Então, por exemplo, as forças-tarefas podem ser isso. Autódromo de Interlagos, podemos fazer em hospitais, também tem muita obra em hospital que acontece, a gente precisa fazer o acompanhamento. Condomínios também, a gente precisa fazer acompanhamento dos prestadores de serviço de condomínio, porque tem muita gente que trabalha em fachada sem nenhum engenheiro responsável, sem um cinto de segurança, sem um treinamento para nenhuma NR, né? E isso é um risco muito grande. Acontece muito acidente por conta disso. Elevador acontece muito problema também. Então, tem esse tipo de coisa, é o que o inspetor ele direciona essas atividades de fiscalização para essas demandas, para os fiscais que fazem o trabalho de campo. Você fala de prestador, de inspeção. Eu saí de um condomínio agora, né? Eu estava num condomínio de você falou que o síndico arrancou um pilar para ampliar a garagem. Pois então, olha, é uma coisa... E condenou, né? Condenou a laje, sei lá. Na cabeça dele. Debaixo de uma casa, da cabeça dele. Então, olha, são coisas que a gente encontra. Aí quando eu fui lá ver o novo síndico e tudo, tinha um rapaz junto, um senhor assim, mais de idade, que não era técnico, mas ele olhou assim e falou para mim, olha, eu não sou engenheiro. Mas acho que uma das únicas coisas que as pessoas sabem na vida é que não pode sair arrancando pilar. Que não pode sair arrancando pilar. E é uma coisa básica, né? Uma coisa básica. Só que o síndico, a gente não tinha essa... É um bom senso, né? Ele não tinha bom senso. Isso aí não precisa ser ninguém técnico. Não precisa ser técnico. Só falar, não precisa nem trabalhar. Eu antes Nunca de montou atuar, um castelo de carta, né? Você sabe. Você puxa de baixo, vai cair. Você sabe, exatamente. Exatamente. E eu vi um vídeo hoje, inclusive, da Marília, que eu acompanho ali. Eu não lembro sobre o sobrenome dela agora. Você lembra, não? Eu não vou falar para não errar. Mas ela é uma engenheira que produz muito conteúdo, vou chamar ela de influenciadora também, porque ela tem bastante seguidores. E ela postou um vídeo de uma obra que ela foi chamada para fazer uma auditoria, para fazer a entrega de um Minha Casa Minha Vida, sem a RT, uma RT falsa mandaram para ela. Ah, deram uma... Daí ela disse, uma canetada lá. Fui consultar a RT, não existia. Não se trata de RT no site válida. do CREA, não era válida, e depois estava em nome de uma pessoa que nem engenheiro era, habilitado. Era só um PDF. Era só um PDF. Editor, PDF e hoje em dia, com IA, é muito mais fácil ainda você gerar qualquer documento falso, qualquer coisa. Você pega um modelo e fala... Gera aí, gera para mim. Pronto. Então, hoje, por coincidência, eu vi ela falando assim, olha, ela falou essa frase, a gente nunca sabe para que serve uma instituição como o CREA até a gente precisar. Ela falou. Então, que agora ela precisou e eles deram todo o suporte para ela e tudo mais, não só institucional, mas provavelmente legal também nessa situação. Nesse caso, legal, com certeza. Com certeza. Imagina o que ela evitou ali, o tamanho de um problema que pode causar lá na frente, né? E você também é coordenador, não sei se vou falar certo, da UNACAP, certo? UNACAP, perdão. A UNACAP que vai ter um evento agora, dia 29 de agosto, e não vou dar spoiler dos convidados, mas a gente estava falando em off aqui de um convidado mega importante que ele está querendo levar para lá. Mas você está à frente da organização desse evento. Conta um pouco para a gente, faz um convite para o pessoal, inclusive olhando para aquela câmera, convida o pessoal para o teu evento e fala um pouco dele para a gente poder divulgar também, te ajudar a divulgar. Tá bom. Bom, eu vou primeiro falar o que é a UNACAP, né, para as pessoas entenderem, porque senão às vezes fica meio no ar. A UNACAP é União das Associações da Capital Paulista. Perfeito. E as associações de engenharia, né? E eu sou o coordenador, eu sou o atual coordenador, eu devo estar até o final do ano. Espero que eu chegue lá. E 7 dias de caminhada, se tem alguém que vai chegar, é ele, não eu, né? E nós vamos realizar agora no dia 29 de agosto o 3º fórum da UNACAP. Esse fórum ele vai tratar de soluções que normalmente são necessárias para fazer e que não são muito levadas em conta pela maioria das pessoas, né? Principalmente que não tem, às vezes, uma visão muito técnica. Então, nós vamos falar sobre infraestrutura urbana, nós vamos falar sobre sustentabilidade, nós vamos falar sobre energias renováveis, nós fazemos sobre saneamento básico. E esse fórum, o 3º fórum, vai acontecer no dia 29 de agosto. Vai começar em torno de 8h30 da manhã, vai até umas 14 horas, vamos ter um coffee no meio. Lá pra gente poder... dia só de evento ali, um dia só de evento, e nós normalmente costumamos levar os palestrantes que são especializados e são nomes que são bastante pesados e relevantes na engenharia.
Eu não vou falar também os nomes, para também não, porque até está confirmando alguns convidados, porque pode ser que as pessoas não possam ir, então não adianta eu falar agora, porque depois posso me queimar. Mas é um pessoal da pesada, vou dizer assim, o pessoal, a elite da elite aí que vai estar lá. E eu convido a todos, né? Vocês, eu vou passar aqui para o pessoal aqui de vocês o convite, ele vai ser feito pelo Simpla, é muito simples, não tem custo. Qualquer pessoa pode participar, apesar de ser um evento técnico. Ana vai fazer um corte aí do podcast, já coloca o link de inscrição no Stories, tá, Ana? Para o pessoal poder já ver você falando, já se inscreve também. Ótimo, então todos podem se inscrever. Tem algum valor da inscrição? É gratuito? Como que é? Totalmente gratuito e certamente quem for vai se sentir gratificado pelo que vai receber. É muito bacana. E só com assuntos relevantes, tá? Não tem coisa que não seja importante. Bom, é isso aí. Perfeito, maravilha. Aí, tá? Vou puxar um lado um pouco mais técnico, Ricardo. O Maurício atuou aqui. Vou até ler, porque desde a parte de barragem, shopping, usina, igreja, edifício de alto padrão. Atuou em pontes também, não? Alguma ponte já? Não, pontes ainda não. Ponte ainda não. Mas enfim, de todo o perfil de obra, você já atuou. O que você pegou que te marcou? Assim, eu sempre pergunto para os engenheiros, né? Qual o projeto que mais marcou a sua vida, seja por dificuldade, por realização, um projeto que te marcou assim toda a tua trajetória? Que você poderia contar um pouco da história para a gente? Olha, eu vou contar o que mais me trouxe conhecimento e mais marcou na minha vida, que ele foi um empreendimento que, vamos colocar aqui, me iniciou como engenheiro. Eu nasci como engenheiro nessa obra. Foi uma obra em 1986. Eu não era engenheiro, eu era um jovenzinho lá, de 22 anos, estagiando numa empresa, Encol, ela já não existe, ela foi a maior construtora do Brasil na época. E eu estava começando a carreira lá com eles. E eu trabalhei no Morumbi, num conjunto de 8 torres, que chamava-se Portal da Cidade. São prédios de alto padrão, e esses prédios de alto padrão, eles eram com um projeto de Rui Otaki. Rui Otaki. Né? Vocês conhecem? Já falamos dele. Já falaram dele? A gente atuou nesse condomínio, mas pode seguir. Que bom! E eu trabalhei lá como estagiário, então... eu, desde o início, onde ali tinha somente o terreno vazio, até a entrega das chaves. Olha só. Foi ali que você conheceu o professor Paulo Helene, que você comentou? Isso. Quando a gente estava fazendo o edifício, a estrutura já estava levantada, e havia a gente chama de empena, é um pilar muito grande, um pilar que tinha aproximadamente uns 10 metros de largura e seguia toda a fachada, né? A lateral dos prédios. Nas laterais dos prédios, vocês estiveram lá, talvez vocês lembrem, né? E essas empenas de concreto, elas tinham alguns problemas de aderência da argamassa, né? Por conta da contração, dilatação do concreto. Então, a gente começou a soltar placas, desplacamento. E, na época, foi chamado um jovem também, engenheiro recém-formado, porém especialista nesse tipo de patologia, que se chamava Paulo Helene, e ele foi até lá para fazer um estudo de como resolver aquele problema. Quando ele esteve lá, eu estava ao lado dele, né? Ele não era nenhuma sumidade, ele era um estudante, ele estava fazendo talvez o mestrado dele ainda, não sei bem. E eu estava com meus 22 anos ali, para mim eu achei ótimo ficar ali do lado, ali aprendendo, né? Conversando, tirando dúvidas, né? E atrapalhando o trabalho dele ali, que ele queria fazer as coisas, e eu estava em torno ali atrapalhando ele. Então eu conheci ele naquela época e nunca mais tinha tido contato com ele, nunca mais. O ano passado, no final do ano passado, eu fui assistir no auditório do CREA uma palestra sobre recuperação estrutural em pontes. Em pontes. Em pontes. Por acaso, quem era que estava fazendo a apresentação? O Paulo Helene. E eu não sabia que ele ia estar fazendo isso. A palestra, a apresentação ia começar às 7 horas. Eu saí do meu trabalho, cheguei às 6h30 lá, não tinha nem aberto ainda o auditório.
Então eu fiquei sentado na recepção do CREA. E eu vejo chegar uma pessoa e eu olhei e falei, eu conheço aquela pessoa, né? Eu olhei e falei, é o Paulo Helene. Eu fui até, levantei, ele também estava indo em direção à recepção, que eu tinha acabado de sair. Eu falei, Paulo Helene, porque eu também não tinha certeza se era ele, né? Falei, Paulo Helene? Ele olhou para mim e falou sim. Falei, pronto, encontrei você. Eu falei, sabe que é a segunda vez que a gente nossas vidas se cruzam. A primeira foi há 30 e poucos anos atrás, e eu contei a história toda para ele e falou, eu me lembro muito bem, porque esse foi um trabalho muito importante para mim. E eu estava ainda fazendo os estudos, eu ainda não era um especialista no assunto, mas eu já estava estudando muito isso. E foi muito bom, foi quando eu tive a segunda oportunidade de reconhecer o Paulo Helene. E aí trocamos telefone e tudo, conversamos durante uma meia hora lá antes de iniciar o evento. Isso foi muito bacana. Se tem alguém que lembra, é o Paulo Helene, né? Ele tem uma memória excepcional. Assim, ele lembra das vírgulas, assim, das histórias que ele conta. E eu não sabia que ele saltava de paraquedas. Eu também salto de paraquedas. Olha aí, eu não sabia disso, não. Eu fiz um salto de paraquedas, eu fiz um salto só de paraquedas quando eu fiz 50 anos. E o meu filho mais velho, o Marco Antônio, ele depois pegou gosto da coisa, hoje ele é paraquedista. Olha só. Eu não vou lembrar, vou falar besteira, não sei se é paraquedas ou parapente, o que ele saltava. Mas era paraquedas, né? Verdade, então eu não falei besteira. E no portal, você chegou a conhecer alguém da família Otaki, alguma coisa, ou não? Olha, o Rui Otaki, ele esteve lá no edifício, lá durante a construção. O projeto ele era muito peculiar, porque as sacadas... o projeto do Rui Otaki, ele gosta muito de curvas, né? Então, ele fez as sacadas todas da frente do edifício, todos em curva, e ele pediu para que fossem feitas as formas com sarrafos de 7 centímetros, assim, alinhados. Não era uma forma em curva perfeita, ela era toda irregular, feita com sarrafinhos, e esse formato deixava ela irregular. E era isso que ele queria. Então, ele esteve lá, fazendo a averiguação se estava sendo feito da forma que ele gostaria. Para ver se estava irregular como ele queria. Como ele queria, porque vamos colocar, a imperfeição daquela forma era o que trazia a beleza que ele esperava. E ele gostou muito. E ele fez a escolha das cores também dos edifícios, que na época era um amarelo, um azul, um verde e um vermelho. Né? Eles tinham nomes, os prédios, tá? A gente chamava, um era de colina, outro era bosque. Acho que continua. Sol, isso. Bom, continua, então vocês sabem muito bem. E ele foi escolher as cores. E quando ele escolheu as cores, todo mundo torcia o nariz, porque falou, mas vai pintar de amarelo, vai pintar de vermelho. E é bonito. E ficou bonito, né? E a gente com a visão de engenheiro, a visão que a gente tinha, a gente não via aquilo. Nossa senhora, vai ficar muito claro, vai ficar muito estranho um prédio vermelho. Mas ficou bonito, né? No final ficou muito bonito. Vermelho, né? Ficou muito bonito, né? Então eu conheci, mas vamos chamar assim, não digo que eu conheci, mas eu tive contato com o Rui Otaki naqueles momentos. Naqueles momentos que ele visitava. Que ele visitou. E ele ia, algumas vezes ele foi lá. A nossa história com o portal, a gente já recuperou a fachada dele 2 vezes. Uma lá atrás, logo no começo, e uma agora há 3 anos. Nesse meio do caminho, eles fizeram uma outra vez com uma empresa que pintou o concreto. Estragou. E aí descaracterizou. Bom, a gestão que nos contratou, queria restaurar o projeto original do Rui Otaki, né? Então a gente foi lá para arrancar essa tinta que fizeram e voltar as ripas a aparecerem, a situação original. E para resolver o problema da cor, né? Porque tinha uma lá que era azul escuro, azul marinho. Mas você vai manter um negócio 6 meses tá azul claro, né? A gente usou uma tecnologia de um parceiro, né, da Ibratim, que eles têm uma tecnologia agora de tinta que eles dão garantia de 10 anos contra desbotamento. Então ele não vai perder aquela tonalidade esperada. Porque as cores são muito vivas, né? É um amarelo muito forte, não é um pastel. É muito saturado, né? A cor é saturada. Ela é... E aí eles gostaram quando a gente trouxe essa solução, né? Falaram, não, a gente prefere... Claro que a tinta custa mais caro, né? Mas a informação que a gente tem é que é 30% mais caro, geralmente, né? Geralmente, mais ou menos sim. isso. É muito pigmento, deve ter, né? E tá lá até hoje.
Né? Tá lá até hoje. Perfeito. É um prédio, é aquele prédio, aqueles volumes de concreto tão grandes, né? Dia, se você for um dia lá com os Eu não fui pessoalmente ainda. Hoje de manhã eu apresentei esse case pro parceiro. Você anda pelo térreo, tem uma lajona de concreto, é absurdo. Olha, você fala, gente do céu, quanto concreto. Parece um Sesc. Tem 100 mil metros quadrados ali. 100 mil Nossa, 100 mil metros quadrados. Eu sei que, se não me falha a memória, que eu medi... Desculpa, 10 mil metros quadrados. 100 mil metros. Tá. 10 mil metros quadrados. Ainda assim é muita coisa. De tudo. Ele tem mais de 1 quilômetro de perímetro, o terreno. Se não me falha a memória. Nossa Senhora. É muito grande. E ali tem tanta história, se eu for contar para você todas as histórias que eu passei por lá. Sabe que ali a gente tinha uma usina de concreto, a gente tinha uma usina de concreto dentro da obra. Nós tínhamos um laboratório de controle tecnológico de aço e de concreto dentro da obra, né? Para poder facilitar tudo isso daí. Nessa segunda vez agora, que eu já estava na Serpol, na primeira vez eu não estava ainda, teve muito pouca patologia. Assim, armação exposta, muito pouca. Não, o que tinha mesmo era o problema que estragaram o concreto aparente. Descaracterizaram. Pois ali, isso daí é uma coisa, é um assassinato, né? Se o Ryotak tivesse vivo... Eu acho que ele matava 2 ali. Matava 2. E se fosse um concreto liso como esse, é mais fácil de arrancar. Você vai lixar até arrancar. Agora, se você fizer isso no ripado, você vai perder as ripas, que era o desejo de Ryotak, né? Caramba. Então... Ali foi bem um jogo de cintura. Ali, enfim, é um case grande da gente. A gente até teve alguma coisinha depois de garantia, mas é detalhe também, normal nas obras, foi relacionado à pintura, enfim, alguma coisa. Mas é uma obra gigantesca. Ali também faz parte do nosso portfólio e, por coincidência, não sabia. A gente boa. Eu também não. Boa. A gente não tinha combinado. Se alguém pensou que isso aqui tinha sido combinado antes, não foi. A foto dele está aqui na parede. Está na parede? Depois tem que mostrar para o Maurício, então. Então, esse foi uma obra que te apresentou para a engenharia, porque eu aprendi quase tudo que eu não tinha ideia de o que era realmente engenharia. E ali eu fui apresentado para engenharia naquela obra. Ali eu nasci como engenheiro. Você estava na faculdade já de estagiário e foi a primeira obra? Então. Foi a minha... Não, foi a minha segunda. Porque eu estava na escola, antes de ir para lá, eu estava num prédio que ficava ali na rua Itacema, no Itaim Bibi, edifício Cláudio Tosi. Eu fiquei lá alguns meses. Foi tipo uns 5, 6 meses, talvez, no máximo. E aí, estava bem no final, ali não precisavam mais de mim, e estavam começando lá, eu fui como sendo o primeiro, nem era estagiário, chamavam de auxiliar técnico. Eu fui o primeiro auxiliar técnico lá que amassei barro e entreguei as chaves. E você entregou as chaves? E entregamos as chaves. Porque devia ser, na época, para a Encol, a mega obra, talvez, né? 8 torres, 26 andares, se não me engano. Eram 8 torres de 23 andares e 3 subsolos. Caramba. E para mim aquilo ali era um parque de diversões, né? Sim. Foi ali que eu fiz o meu primeiro bumerangue. Como assim? Eu fiz o bumerangue. A gente, quando é jovem, você faz amizade com todo mundo, né? E ali o terreno era enorme. O terreno era, sei lá quantos mil metros quadrados. Era uma coisa gigantesca. Acho que eram 100 e poucos mil metros. Tudo. E a gente tinha uma equipe de carpintaria extremamente grande. E tinha marceneiro, carpinteiro, eletricista, tinha tudo. Tinha 800 funcionários que ficavam fixos lá. E dormiam, uma boa parte, quase todos dormiam lá. Naquela época ainda tinha... Tinha toda uma estrutura gigantesca. E eu, com as minhas curiosidades, né, de curioso mesmo, eu vi em algum lugar um molde de como se faz um bumerangue. Eu fiz o desenhozinho, desenhei numa folha de papel. Deu pro carpinteiro. Passei pro carpinteiro cortar e eu com a minha liminha, com a lixa, todo para fazer as curvas para poder fazer o efeito de voltar, né? Nossa, deve ser difícil pra caramba fazer funcionar. Nossa, e para você, quando a gente vai fazer um bumerangue pela primeira vez, e naquele tempo, 86... Não tinha Google. Não tinha 3D de bumerangue, não tinha nada para você poder... Então, baixar um gabarito do Google. O Google é de 90. Foi tudo feito meio que na tentativa e erro. E deu certo, eu fiquei com aquele bumerangue um bom tempo. Ele funcionava. Ele voltava. Funcionava. E eu treinava lá no próprio campo, né? Porque tinha um espaço. O que não faltava lá era espaço. Então eu levei uns dias depois e funcionava. Que legal. Isso aí, inclusive, para a felicidade dos operários, dos peão lá, que eles não acreditavam que aquilo ia voltar. E voltou. Não, imagina, né? Hoje em dia já é incrível você pensar com um troço de madeira, você vai jogar e vai voltar pela aerodinâmica dele. Agora imagina em 80 e pouco. Então...
falando de... Essa foi uma obra que te trouxe para engenharia, Foi. Mas de portfólio da Empório Técnico, qual que é a maior ou mais importante do currículo da empresa e do teu currículo hoje? Olha, antes de existir a Empório Técnico, eu tinha uma outra empresa que acabei, era com outro sócio, e eu acabei separando da empresa, às vezes não dá certo, né? Isso já vai. E eu tive algumas obras, principalmente na época dessa empresa, que a gente fazia serviços para a EMAI, Empresa Municipal de Águas e Energias, e cuidava na parte das barragens que estão ainda, né, no Rio Tietê. Então, saía desde ali, eles cuidavam ali desde a parte da Penha, da barragem da Penha, iam até Salto ali em Itu, todas aquelas barragens que tinham aqui, passando por Traição, por Edgar de Souza e assim por diante. E eu me lembro que uma obra que eu gostei muito, que marcou muito para mim, não era uma obra grande, mas foi uma obra que foi muito marcante. Nós tínhamos que fazer uma base, eram 2 bases para a passagem de tubulação, umas tubulações com diâmetro muito grande que saíam da barragem lá, que fica ali em Campos do Jordão, e eles descem pela serra e vão até... Ai, me fugiu o nome da cidade agora, onde nasceu o Alckmin. Putz, não faço ideia. Não, ali do lado de Campos do Jordão, ali para baixo. Não, do lado de Taubaté. Me fugiu o nome agora da cidade, perdão. Próximo de Campos do Jordão. Onde fica, okay. Lá ficava a usina Isabel, né? A usina Isabel é da década de 20. E é uma usina pequenininha. Hoje ela já não tá mais funcionando, está totalmente desativada. E a gente precisava fazer essas 2 bases que ficavam no meio, na subida da serra, para que pudessem ser instaladas as tubulações que levavam água, conduziam água até lá embaixo. O problema não é que essas bases eram complexas de fazer. O problema é que essas bases elas ficavam dentro de uma reserva ambiental ali da Mata Atlântica, e a gente tinha que levar o material lá para o meio andar 3, 4, 5 quilômetros no meio da serra. Ou seja, um desafio logístico, no caso. Logístico. E ali foi o que era bastante difícil. Eu falei, como que eu vou levar? Era uma picada com 1,5 metro de largura que serpenteava a serra até chegar nos locais onde a gente poderia fazer o trabalho. Então tínhamos que levar madeira, tinha que levar ferragem, tinha que levar areia, cimento, e tinha que levar água, tábua, prega, tudo. Tinha que levar tudo lá para cima, que não tinha absolutamente nada. E quando terminasse de fazer tudo, você tinha que transportar o que sobrou. E a pé? E tudo a pé, não tinha como você levar. Como que a gente fez para fazer essas 2 bases que a gente precisava? A gente contratou uma equipe de mulas. Olha só. De mulas para levar assim. Então nós contratamos um caboclo lá do local. Ele tinha lá as mulas. Então nós contratamos as mulas um helicóptero para levar todo o material lá para cima. E as mulas, elas custavam mais caro, o dia da mula era mais caro que o dia do nosso ajudante. E a gente precisava de 10, 12 mulas para levar tudo lá. Quando alguém me chamar de mula, eu não vou mais achar que é um xingamento, tá? Vou dizer, ganhar mais que muito ajudante. E olha que curioso, a gente, para levar todo esse material, levava para as mulas, e para levar lá tinha a mula chefe. Tinha uma mula que é a mula líder que tinha que levar. E a mula líder, quem ia montado era o encarregado, dono das mulas, né? Ele ia montado nessa mula chefe. A gente pagava o dia da mula chefe e pagava o dia do cara que é em cima da mula. Para poder fazer esse caminho. Então faz todo sentido, né? E fizemos... Porque a mula é a ferramenta, você está alugando a ferramenta. E o dono da mula também... Mais o dia da mula. Mais dia das mulas. Então nós precisamos levar todo esse material lá para cima e descer depois todo o material com o uso dessas mulas. E isso foi uma coisa muito diferente. Então eu conto essa história para o pessoal. E ali era cheio de palmito Jussara, que a gente não pode nem encostar, né? E o principal cuidado do pessoal da EMAI, né, dos técnicos que nos ajudavam lá, que eram os responsáveis pelo nosso trabalho, era que eu falava, vocês não cortem palmito de jeito nenhum, senão vocês vão preso. Né? Caramba, já naquela época. Naquela época, isso aí foi 2000 e pouquinho, 2002, 2003.
já podia ter problema. Então, ali era uma reserva, eu falei, não faça. Então, essa foi uma obra que foi muito diferente. Não digo que foi... conscientização dos funcionários, né? Porque foi. Nossa senhora. É. Agora, se eles cortaram algum palmito lá, eu não sei, porque também a gente não estava lá o tempo todo, né? O melhor palmito do Brasil, né? A vontade de querer levar um para casa. Eles comiam ali mesmo. Eu acredito que eles não tenham cortado, mas eu não posso garantir que isso não tenha acontecido também. E teve também uma obra bacana que a gente fez também na usina de Henry Borden, que fica em Cubatão. Uhum. Henry Borden, ela é construída dentro da rocha, dentro da pedra. Pega lá e depois joga ali, a água vai para o rio Cubatão, ali onde abastece e alimenta. Sai da Billings e desce. Né? Sai lá de cima, pela serra, né? E a gente precisava fazer, eles fomos contratados para fazer um muro de arrimo, um muro de contenção ali para represar uma parte dessa água que descia, para poder fazer um represamento lá. Então, o que acontece? A gente tinha 24 horas, na verdade foram um pouco mais, porque foram os primeiros 24, depois mais um tempo, para fazer esse muro de arrimo dentro do rio, dentro do túnel onde saía a água. Então, eles tiveram que fechar as comportas da barragem lá em cima, que saía de esgotamento, e fizemos um muro de arrimo todo dentro de uma lâmina de água que passava pela rocha do rio, e tivemos que fazer isso tudo pronto. Levamos todos os painéis, as formas, as armações, para fazer tudo isso aí pronto no caminhão, descarregava do lado do rio, para que a gente, no dia que a gente tivesse que fazer, fazíamos as furações, as ancoragens dentro do rio, com uma lâmina de água, e deixar isso aí tudo pronto o mais rápido possível, que eu não lembro se era um dia e meio que a gente tinha para fazer para concretar, porque se a gente deixasse, eles iam precisar ligar a energia lá, e se passou daquela hora, eles iam ligar, e se tivesse pronto ou não tivesse pronto, o muro de arrimo ia ficar, e eles iam abrir, ia encher de água lá e acabou. Iam levar tudo embora. Então, a gente tinha problemas de logística, problemas de execução, e concreto de altíssima resistência e com secagem de 20 minutos. A gente tinha tempo para descarregar. Você tinha uma hora para fazer, eles iam abrir a água, e esse concreto? Não, esse concreto ele teve que atingir 30 MPa em 12 horas. Em 12 horas? 12 horas. A gente está orçando um... A gente está orçando, desculpa, Ana. A gente está orçando um agora que a gente tem 28 dias para atingir os 30 MPa. Eu falei, não, o padrão, ok. Tá, padrão, ok. Eu falei assim, mas a obra a gente tem que executar em 5 dias. Tá bom, vai ser rápido. Agora, em 12 horas... a gente teve que fazer em 12 horas. Mas qual o problema que a gente teve que assistir? Quem forneceu o concreto, a empresa, ela fez a gente assinar um termo de compromisso, de responsabilidade, porque se a gente não descarregasse o caminhão em tantos minutos... Perde o tempo, né? Perde o tempo e perde o caminhão. A betoneira perdia, porque o concreto secava dentro da betoneira, ele perdia a betoneira. A gente fez se a gente não entregasse, a gente perdia a empresa, porque a gente tinha que entregar, pagar a betoneira. A betoneira é uma fortuna, naquela época podia ser uma fortuna. E bombear tudo ali, tudo essa. Então fizemos aquilo ali. E uma curiosidade desse daí é que os operários, a água que descia, ela ficava naquela lâmina de água que parava ali um pouquinho. Os pitus, cheios de camarãozinhos brancos, assim, os pitus, né, de água doce. E eles pegavam com o capacete, pegavam aqueles pitus, colocavam, faziam um saquinho, colocavam e levavam. Todo mundo comeu camarão durante pelo menos uma semana ali. Camarão pescado na hora, lá em cima do chão. Né? E limpinho, na água limpa. Eu ia falar, hoje em dia, camarão é sinônimo de sujeira, mas na época... E era camarão de água doce, o pitu, né? Então, também foi uma obra bem legal essa daí. A gente fez assim. E mais outras, mas essas aí foram bem Acho que a gente poderia ficar aí 5 horas conversando e contando história, né? E só obra de desafio complexo, né? Nossa senhora, essa das mulas aí me pegou muito. Eu vou ter história para contar também essa pela daí é frente. para contar, essa é boa para contar. Maurício, a gente está caminhando agora para nossa reta final. Eu não sei se você quer tirar alguma dúvida, quer perguntar sobre alguma obra em específico, alguma coisa da parte técnica. Falou tudo a gente com certeza vai ter que agendar mais um aí pra gente conversar mais e contar mais histórias, parte 2, né? A gente tá preparando aí uma segunda temporada também com nossos podcasts. E a gente sempre termina perguntando, não só pro convidado, mas para nós, para que encerremos aqui com alguma fala, alguma frase, alguma mensagem que ficou dessa nossa conversa. Eu queria perguntar para você, o que ficou para você desse nosso bate-papo de hoje, que você te marcou mais dessa nossa conversa? Olha, eu particularmente, eu fiquei muito feliz pelo convite. Não esperava que pudesse ter, vamos chamar assim, algum interesse nas coisas que eu faço para serem tão relevantes. E eu fico muito lisonjeado por isso.
O que eu gostei muito é da descontração, da sinceridade que eu vejo quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe quando as coisas estão sendo faladas do coração, né? Que são coisas da sinceridade. E pensando nisso, e até a pedido, eu trouxe aqui comigo um objeto. Um objeto. Isso daqui não tem valor comercial. É uma régua, né? Uma régua de acrílico, né? Ela tem aqui um quebradinho, um outro lascadinho aqui. Tem história. Essa régua que eu estou deixando aqui para vocês como uma lembrança, um mimo, ela faz parte da minha história. Eu, com 14 anos, eu entrei no ensino técnico, né? Fui fazer técnico e mecânico, não porque eu queria, mas porque meu pai e minha mãe pediram e colocaram para eu fazer. Então, eu fui fazer o técnico e eles pediram para comprar alguns materiais de fazer desenho. Naquele tempo, eu fazia esse desenho à mão, em prancheta. E esse aqui foi a primeira coisa que eu comprei para iniciar o meu estudo no ensino técnico, no primeiro ano do ensino médio. Isso foi em 1979. Eu cheguei a me arrepiar aqui. Ela tem 47 anos que está comigo. Ela já está quebradinha, tudo aqui, mas ela, marcada, né, quebrada aqui, mas ela tem aqui toda a estrutura, tudo que eu fiz esse primeiro ano de estudo, e de lá para cá, ela está guardada aqui comigo, estava na minha gaveta. E eu estou deixando aqui com vocês, né, que essas marcas, essas cicatrizes que estão nela, elas também estão nesse profissional que fala agora para vocês. Ela faz parte da minha vida e eu queria que vocês recebessem esse pequeno presente que eu deixo para que vocês lembrem de mim. Caramba, tem certeza, Maurício? Tenho. Acho que é o presente. Tá? Nossa, eu quase me emocionei aqui. Acho que é o presente mais especial que a gente recebeu, né? Caramba, quanta história 1979? Tem uma régua dessa? 79, ela está comigo há 47 anos. Eu espero que vocês fiquem com ela mais um outro tanto, né? Com certeza. A gente vai guardar com muito carinho, pode ter certeza. Quanto lápis não passou aqui? Tem muito. Muito compasso arriscado aí, tem muita coisinha aí. Né? Essa tem muita história. Caramba, Ricardo. E aí, o que ficou para você agora depois dessa? Depois dessa, o que você me diz? Eu acho que uma coisa muito legal que ficou para mim é a questão da espiritualidade, né? Uhum. Eu venho de uma família muito católica, né? Muito. Minha avó, minha mãe. E hoje em dia, na correria do dia a dia, muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? E o Maurício trouxe aqui uma coisa da espiritualidade que a gente tem que trazer no dia a dia, e é engraçado como você vê que duas pessoas iguais, você vê quem tem mais um lado da espiritualidade e o outro não, né? É visível na forma de andar, na forma de se portar. Então, eu acho que isso aqui foi a frase dele que mais me marcou, fora depois da régua. Não, a régua aqui é um caso à parte. E eu acho que eu quis tocar nesse assunto também de valor, espiritualidade. Também venho de uma família católica muito forte, tenho essa presença muito forte na vida e uma oscilação também. Quando criança eu cresci muito envolvido na comunidade, depois eu me afastei um pouco, você perde um pouco, e agora na fase adulta me reaproximando. E eu vou repetir a frase que eu falei no meio do episódio, que eu acho que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras. E eu acho que a gente não se conhecia muito bem ainda, não teve a oportunidade de ter uma conversa 1 a 1, né? A gente conheceu no evento, mas a gente vê que você faz com respeito e carinho, e essa filosofia, da maneira como você fala, a paixão que você fala sobre engenharia, até a maneira que você fala das suas raízes, né? Então, acho que a pessoa que valoriza raízes, principalmente aquela que sabe as suas, né? Então, eu imagino que você tem muito forte essa presença de raízes e legado, e com certeza isso aqui vai ser um legado incrível para a Serpol, e fico muito agradecido aqui em nome da Serpol pelo presente. Muito obrigado. E aí você literalmente subiu a régua dos presentes de um jeito que eu nem fazia ideia que poderia subir, tá? Até, próximo convidado, quero ver superar esse presente aqui, tá, gente? Tô brincando, mas é de coração mesmo, a gente não esperava algo assim tão simbólico, tão importante, fico muito agradecido. Pessoal, agradecendo então a presença do Maurício da Empório Técnico com a gente.
Muito obrigado. Mais um convidado. Até o próximo episódio e nos vemos lá. Obrigado, gente. Até mais.